Precisamos falar como a narrativa de beleza no Brasil foi amplamente sequestrada para que a gente caia num padrão de beleza que não é nosso. A ideia desse vídeo surgiu porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre beleza natural e como é construída a ideia de beleza natural, principalmente hoje em dia com a internet, com os nichos, né, aesthetic, coisas do tipo. E todos os vídeos que eu estava fazendo essa pesquisa geralmente eram vídeos da gringa, né? E aí eram vídeos falando sobre todo o estudo, todo o conceito em cima da beleza natural, né? Que lá eles chamam de effortlessly beauty. Eu sempre travo quando vou falar isso. E dentro desse conceito, eles falam sobre o estudo que leva pra gente poder parecer que não fez esforço nenhum para poder ficar bonita. Eles falam sobre estudar sobre o seu próprio corpo, sobre o seu padrão de beleza, sobre o que fica bem em você, caimento de roupa, qual tipo de texturas, pele, cabelo, cores. Eles falam sobre o estudo que leva a própria mulher a fazer durante anos e anos e anos para que ela pareça ser bonita sem fazer esforço nenhum. Ou seja, ela tem um esforço muito grande para parecer que é bonita sem fazer esforço nenhum. E isso não é um conceito muito estranho para mim, porque eu cresci num Brasil dos anos 90, onde esse conceito era muito disseminado. As mulheres, principalmente as mulheres no Brasil, eram conhecidas por serem belas sem fazer esforço, que era uma coisa natural da gente. Então, quando eu via esses vídeos, principalmente quando eu tô fazendo essa pesquisa, eu me deparava com coisas que não eram muito estranhas, principalmente para quem cresceu com uma mãe nos anos 90, onde ela tinha todo um ritual de beleza que partia de cremes para cabelo, para corpo, o típico passou um batonzinho para poder ficar bonita, mas tudo ali caía perfeitamente. Então não é um conceito muito estranho para quem teve essa infância e teve esse tipo de mãe. Mas aí eu tive um péssimo choque de realidade, porque eu fui conversar com alguns amigos sobre esse assunto, né? Porque como é o meu tópico de pesquisa ultimamente, automaticamente eu acabo criando certos momentos onde eu posso falar sobre esse assunto. E toda vez que eu tocava nesse assunto, eu chegava dizendo, né, gente, a questão da beleza natural, que não é assim tão difícil, que não é assim tão natural, é uma coisa mais difícil, né, tem todo um esforço a ser feito para que aquela beleza pareça natural, mas ela não é natural. E todas as vezes que eu começava esse assunto sempre era direcionado a procedimentos estéticos. Sempre. Em nenhum momento eu conseguia trazer a ideia de estudo, né, de caimentos, silhuetas, cremes, toda essa ideia, todo esse conceito. Sempre caía na ideia do procedimento estético. E o que isso me fez perceber? Me fez perceber que o brasileiro caiu no truque de que hoje em dia, para se ser bonito, você precisa fazer procedimentos estéticos. Pode ser o tempo de tela que a gente tá, pode ser o tempo de tela, a gente tá muito preso à internet e automaticamente a gente vai criando uma ideia de mundo que é a ideia de mundo que a gente percebe sobre a tela, né? Mas tem muita questão também de que eu acho que é um sequestro real de narrativa. Tipo, a gente não consegue mais enxergar a beleza sem que ela pareça não natural, ou que ela pareça natural, mas não é. Que tem que ter um quê de artificial para que seja belo. E aí a gente entra nos extremos e nos extremismos que a gente está tendo hoje em dia. De que você não pode ter um corpo atlético, você tem que ter um corpo sarado. Você não pode ter
um cabelo sedoso, você tem que ter um cabelo enorme e às vezes é um mega hair ou alguma coisa do gênero. Você não pode ter linhas de expressão, você tem que estar cheia de botox. Você não pode ter sei lá, uma barriga que seja só lisa, você tem que ter uma lipoled. Nada é belo no Brasil se não tiver alguma coisa que não seja natural naquele contexto. O que me faz pensar mais ainda no que aconteceu com um país que sempre foi símbolo no mundo inteiro de beleza natural, né? A gente é reconhecido lá fora, foi por muitos anos, não sei hoje em dia, mas foi por muitos anos conhecido como um país onde as pessoas aqui eram belas por si só, nasciam belas. A gente sabe que não era assim, que existia um certo esforço, obviamente, mas a gente era conhecido principalmente pela beleza natural, que com o passar dos anos não está sendo mais reconhecido por isso, por nós mesmos. A gente não está mais reconhecendo a beleza da forma natural. Ela tem que ter um pouco de artificial ali no meio para que ela seja bonita. E quando há realmente alguma pessoa com uma beleza que em tese é natural, a gente está sempre se questionando se aquilo ali é 100% natural. Logicamente, nenhuma beleza é 100% natural. A gente estava falando no início do vídeo. Existe um esforço, existe todo um estudo, toda uma preparação, né, todo um conhecimento próprio para que aquilo pareça natural. Então, sim, a beleza natural não é 100% natural, mas ela também não é artificial. E quando a gente encontra alguém que tem isso, a gente se questiona se realmente tem alguma coisa artificial ali. A gente está sempre querendo colocar alguma coisa artificial para poder questionar se aquilo é natural ou se é artificial. E aí eu me pergunto, de coração, o que está acontecendo visualmente com o Brasil? Sabe? O que está acontecendo com a beleza aqui? Por que a gente está sempre no exagero? O que está acontecendo? Qual é o que aconteceu no programa cerebral da gente para que isso tivesse, sei lá, para isso estar acontecendo, sabe?